Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite! Que bom ver vocês! Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem comigo e com vocês? Como é que vocês estão? Eu também estou muito bem. E agora que estou aqui com vocês. Ai, que bom! Tão bom, né? Então, nós vamos começar com a oração e, em seguida, Valdeir vai dizer o título do estudo, tá bom? Tá bom. Tá certo. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, tirando um tempo para aprendermos mais da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar na interpretação, que possamos ter momentos felizes aqui com os nossos amigos e contigo. Dá-nos mais do Teu poder e abençoa a família de cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Linda oração. Sim, o título do estudo, que é o estudo número 4, é o plano da salvação. Muito bem. Que tal a gente manter a metodologia de perguntas e respostas? Então, a gente pode fazer assim. A primeira, Valdeir responde, a segunda, Sânia, a terceira, eu, tá certo? Pelas ordens das idades. Tá bom. Deixa eu ler aqui o iniciozinho do estudo, aí a gente começa com as perguntas, não é isso? Maravilha. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e a experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Então, muito bem, nós vamos aprender, né, qual é o plano da salvação e para quem é a salvação, né? Nesse estudo a gente vai ver quem está dentro ou quem está fora. Isso. Isso é uma pegadinha, né, Sânia? Então, vamos para essa primeira pergunta e responda, querido. A primeira pergunta: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos, capítulo 5, versículo 12, e capítulo 6, versículo 23, ainda em Romanos. Romanos depois de Atos, é no Novo Testamento. 5 quanto? 5, 12. Antes de Coríntios. Papai adorava esse barulho das páginas da Bíblia. Ah, que bom. Achou, Valdir? Achei. Então, Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos, do 6 ao 20, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, responde. A pergunta é: quantos pecaram, é? Isso, quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Então, quantos são pecadores? Pelo que eu entendi, é aquela questão do pecado original, né? Todos são pecadores e o resultado é a morte. É a morte, né? Então, se o pecado passou a todos, então eu acho que a salvação
daqui para frente a gente vai aprender. Eu não vou responder agora, né? Se para quem é a salvação, deixa para o final. Vamos à segunda? Ficou dúvida? Não. Não. Como é que vai ser a logística das perguntas? Valdeir perguntar a todo mundo, porque eu estou com o estudo bíblico aberto também. Sani faz a segunda pergunta. Eu posso fazer? Então tá. 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Aqui. Em seguida, eles ouviram Javé Deus, passeando no jardim, à brisa do dia. Então, o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde está você? O homem respondeu. Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Muito bem. Ó, a pergunta, de novo. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Aí é de verdadeiro ou falso, né? Primeiro, abandonou o homem? Não, em momento nenhum ele abandonou o homem. Segundo, não se importou, ele chamou o homem, então é porque ele se importava. Terceiro, procurou o homem, que foi isso que ele fez, né? Ele chamou Adão, que se escondeu porque estava nu. Isso, muito bem. Então, Deus, quando o homem peca, Deus vai atrás, né? Deus vai atrás do homem. Então, se ele foi atrás de Adão, é porque ele também vai atrás de todos nós, né? Se a gente pecar, não é isso? Exatamente. Estava sem aparecer sua imagem. Eu acho que você tocou em alguma coisa no seu celular. Não, eu fui pegar a minha pergunta, que a minha pergunta está no celular, que eu estou no Zoom. Aí fica complicado. Ah, mas qualquer coisa a gente lhe pergunta, a gente faz a pergunta, tá, Valdeir e eu. Próxima, que eu já anotei aqui. Tá bom. Ah, então ótimo. Primeira, qual é a condição da natureza humana após o pecado, né? A resposta está em Gênesis 6:5, que eu vou ler logo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Também está em Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Também tem em Jeremias 13. Você acha rápido, né? Eu estou acostumada com a minha Bíblia. 13:23. Pode, por acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? E a última passagem, Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, qual é a condição da natureza humana depois do pecado? Ele ficou totalmente degenerado, né? Ficou assim, que às vezes eu tiro por mim, às vezes eu tenho cada pensamento, né? Às vezes a gente, quando está com raiva, a gente tem um pensamento assim horrível. E aí a gente fala, eita, como é que vem um pensamento desse na minha cabeça? Ainda bem que fica só no pensamento e a gente pede perdão pelos pensamentos, atos e omissões, né? Na Igreja Católica tem essa oração, quando eu era catequista, criança. Então, nós somos maus. Como é que a gente vai fazer coisa boa se a gente é mau? Como o Valdeir falou, o pecado original, né? O pecado por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo. E por um homem também, que é Cristo, ele proveu a salvação também para 3 pontinhos que vamos dizer no final. Esse pecado original que a gente viu aqui na Bíblia, aí você falando agora da natureza mal humana, parece assim que tá ligado, né?
isso é pecado original com Sim, a natureza da maldade humana. quando a gente foi criado por Deus, né, Adão e Eva, não foi com essa natureza pecaminosa, né? Foi com o livre-arbítrio, para pecar ou não, como a gente já estudou na outra lição, né? Para pecar ou não. Aí Adão e Eva resolveram pecar, foi uma escolha. Porque aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, como eu conversei ontem com o Sani, ela não ia ficar para sempre lá no meio do jardim. Como o Valdeir falou da outra vez, era um teste. Tipo, quando você faz o Enem e passa, você não fica tendo que fazer o Enem toda a vida. Você faz se você quiser, né? Porque depois que você faz o Enem e passa para a faculdade que você quer, você não precisa ficar fazendo Enem. É um teste, acabou. Então, você só faz aquele teste de novo se você não passar, né? Então, o homem e a mulher não passaram no teste. O que aconteceu? Eles pecaram. Aí, depois disso, que eles ficaram com a natureza ruim, porque Satanás começou a ter posse, não posse total, mas começou a ter acesso, não posse, à nossa mente, que antes ele só tinha acesso lá na árvore, mas a partir da hora do pecado, ele começou a ter acesso à mente, aquele pensamento mal, aquele pensamento faça isso, destrua isso, se vingue. Aí, a partir do pecado, é que ele teve acesso a falar com a mente da gente. Então, a partir disso, Caim matou logo o irmão, né? O primeiro homem nascido, Família, né? família, nascido do primeiro homem, que é Adão, já matou o irmão, já ficou irado com Deus, quer dizer, daí para frente, gente, não se Eu segura sou da mais. Gomorra. Satanás é um vírus pior do que o corona. Com Sim, certeza. Aí, Di, mais uma dúvida. Eu não sei, eu acho que eu não li em canto nenhum, não. Ou, bom, não foi na Bíblia, pelo menos. Diz que quando Jesus morreu, que ele morreu para nos salvar dos pecados, Satanás não teve mais acesso à nossa mente. Ele tem acesso não, ele não tem acesso a ler nossa mente. a... Ele não tem acesso a ler, a como Deus tem acesso a ler a mente. Mas a gente que é humano, às vezes a gente não nota que um cara está tramando, a gente que não lê, a gente não nota. Por Aham. exemplo, você nota quando alguém está afim de você, ou você nota quando alguém já está querendo mal, que fica por ali assediando, né? Às vezes quando a gente estava caminhando, lembra que às Lembro. vezes aparecia um cara e ficava por ali querendo lá dentro da água, querendo ficar perto da gente. A gente já notou que as intenções não eram boas. Então, a gente não lê a mente, mas a gente percebe. Satanás é muito inteligente, ele não lê nossa mente, mas na hora que eu passo perto de um bife desse tamanho e eu começo a ficar regalando os olhos, todo mundo nota que eu quero aquele bife, né? Assim, então Satanás ele vai percebendo as suas ações, para onde você vai, com quem você anda, né? A tentação que ele faz para mim não é a mesma tentação para a Sani, não é a mesma tentação para a Valdeir, porque cada um tem um ponto fraco. Não é? Não é, pronto, Valdeir talvez tenha algumas tentações que eu tenho, mas eu conheci ele um pouco mais, pode botar 10 litros de Coca-Cola, vamos dizer que é uma tentação, né? Só um exemplo. Se botar 10 litros de Coca-Cola perto de Valdeir, ele faz, eu quero um suco. Se Desse colocar jeito. 10 quilos de carne na frente de Sani faz, eu quero um espetinho de queijo ou de frango. Então, a minha tentação, vamos partir para outras coisas mais pesadas, né? Mas a minha tentação é diferente da de Valdeir, diferente da de Sani. Então, Satanás, ele sabe o ponto fraco onde vai me pegar, onde vai pegar Sani, onde vai pegar Valdeir, entendeu? Então, ele não lê nossa mente, mas ele tem acesso a ficar, ó, entendeu? Aqueles Desbilhotando ali a pensamentos gente. maus. É. Se o Instagram e o Facebook conhecem a gente tão bem, né? Imagina Satanás. É, Ninguém pode falar nada que o Facebook fica mandando coisa para a gente. os Exatamente. anúncios, né? Exatamente o que você quer, não é aleatório, não, é exatamente daquilo. Então, A próxima muito já obrigada. pode. Sim, a próxima sou eu. Pergunta número Olha, eu 4. quero que vocês digam as dúvidas, porque
Ficar com dúvida é a pior coisa do mundo. Não, e eu estou tirando. Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu nem sabia. Até agora não tive. Olha só que rapaz tão inteligente. Que Deus conserve. Deixa eu ver. I love Pergunta you. número 4. I love you. Inglês para ninguém entender. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios, Eita, capítulo 2, versículo 3. Efésios é no Novo ou depois no de Velho? Gálatas é no Novo. Hum. Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de Romanos, passar uns 2. Livro. Achei. Coríntios, Gálatas, Efésios. É isso. Romanos, 2, Coríntios. capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí do 4 ao 18, 4, 4:18. 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Volte a primeira ou segunda? Coríntios. Tem um ou um 2 antes? Primeira. É primeiro Coríntios. Quanto? Capítulo 2, versículo 14. Da próxima vez eu vim com o computador. Aqui. Dois 14 aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E Romanos, capítulo Volta de novo. 7, do 15 ao Volta 19. mais um. Romanos. Aqui. Versículo 15 a 19. Do 15 ao 19. Aqui. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e assim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto na lei, que é boa, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E do 23 ao 24, ainda é aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? É isto. Situação, hein? Difícil do homem. Nossa. Homem da mulher, né? É. Sentido genético.
Eu vou ler aqui novamente. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Eu acho que eu não entendi muito bem, mas é essa questão do pensamento e de, às vezes, agir contra você mesmo. Às vezes você age contra aquilo que você acha bom, você age de uma forma, mesmo não querendo agir. Eu não sei se eu entendi muito bem, foi mais É ou menos isso que eu isso. entendi. Por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar, né? Você tem que acordar cedo para trabalhar. Na sua natureza normal de ser humano, o que é que você queria? Ficar dormindo. Não era assim? Exato, Então, isso. foi o que a gente estava aprendendo com aquelas meditações que eu estava fazendo de C.S. Lewis. Ele fala isso do homem carnal e o homem espiritual, né? Por mim, eu estava na minha casa, na minha vida, né? Isso é meu eu carnal. Mas minha mãe precisou de mim, ela está doente, então eu tive que vir. E mesmo aqui, tem muita coisa que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Então, o bem e o mal ficam conflitando conosco, né? Sani, por exemplo. Sani, ela pode, por exemplo, ela está fazendo um curso, mas às vezes ela está com preguiça, quer ir dormir, mas tem aula. O que é que ela vai fazer? Assistir a aula. Às vezes o marido está com fome. Por ela não comia nada. Comia uma banana, né, Sani? Hoje eu fiz isso, ele está lá fazendo o jantar, viu? Pois é. Ele está com fome, você come uma banana e diz a ele, eu amo bananinha, né? Então, a nossa natureza conflita com a gente mesmo. A gente sabe que tem que fazer uma coisa. Pronto, eu não posso tomar sorvete, porque eu vou engordar. Aí eu vou e tomo sorvete. Então, na natureza da luta entre o bem e o mal, eu não quero acordar cedinho para buscar a Deus, para estar falando com Ele. Por mim, eu ficava dormindo o dia todo, me levantava, ia comer, saía. Mas precisa de uma força maior. Então, esse estudo a gente vai ver quem é que vai dar essa força a gente, para a gente combater esse mal que vive dentro da gente. Que vocês já sabem, mas a gente vai dar um clima assim de Suspense. né, de suspense para esse estudo, entendeu? Agora, você viu que só Entendi. tinha luta entre... Era Paulo, sempre Paulo falando, né, que o bem que quer não faz, mas o mal que não quer faz. Eu não quero gritar com a mamãe, não quero ficar nervosa com ela, mas fico, né? Eu não quero falar mal dos outros quando eu penso que não, já falei. Então, o mal está ali, combatendo com o bem direto. Então, as forças de Cristo, entre Cristo e Satanás, estão ali conflitando. E, às vezes, a gente dá mais ouvidos à voz de Satanás do que... Eu não estou falando que não acordar, não ir trabalhar, ir dormir, não fazer o jantar, é coisa de Satanás. Mas eu só queria colocar uns exemplos bem familiares, né, do dia a dia. Né? A gente sabe, muitas vezes, que não pode... por exemplo, tem gente que não paga o imposto de renda, tem gente que coloca a casa no nome de outra pessoa para ninguém saber que aquela casa é dele, tem muita gente que age de má fé, e tudo isso são coisas da mente carnal, né? Então, é muito mais fácil por exemplo, eu vou vender uma coisa, digo que é nova, e a coisa não é nova, e eu vendo por um preço que não vale, né? Isso Né? são coisas que Pequenas a gente... corrupções que acontecem no dia a dia. Muito bem. Sem contar com os sequestros, com os estupros, com as fraudes, né? A gente está falando só de coisinhas banais, mas o conflito entre o bem e o mal está em todo mundo. Todo mundo. Até uma criancinha, a gente vê, né? Ela pequenininha já tem aquela ruindadezinha. É Né? aquela típica coisa que a gente vê no desenho, né? Um anjinho aqui, um diabinho aqui. Pronto, isso mesmo. Muito bem. Próxima. Tá bom e tá entendido? Entendido. Muito entendido. A próxima sou eu.
A próxima é a questão 5, e deixa eu ficar na frente aqui. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Está no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. João é o quarto evangelho. Eu já achei porque eu já sabia que era minha, então já estava aberta. Eu vou esperar vocês. Certo. 4 é? Não, João, capítulo 3, versículo 16. Menina, eu tô com Achei. isso. Olha aí. Olha como ele é rápido. Vamos lá. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Que lindo. Olha, esse verso é o coração da Bíblia, certo? Pode botar um coração aí. É o seguinte, o pecado entrou, não foi? Por um homem, que foi Adão, e o pecado saiu por meio de quem? Que a gente estava fazendo suspense, mas Jesus o verso Cristo. já respondeu, por meio de quem? De De Jesus Jesus Cristo. Cristo. E para quem é esse perdão, essa vida eterna? Veja aí de novo, se é só para Valdeir, Sânia e Aide. Olha aí se é só Pois para a gente. Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Todos os Olha, que acreditam em Jesus Cristo, todos. todos pecaram. Agora, vão ser salvos todos os que nele creem, Creem. né? Para que todo o que nele crê não pereça. Quer dizer, aquela consequência que a gente viu lá no início do estudo de hoje, o salário do pecado é a Morte, morte. Mas quem crê em Deus vai ter o quê? vida eterna. Vida eterna. Então, tá fechado, como é que se diz, para balanço. Então, nós vivemos um conflito, sim, entre o bem e o mal, sim, porque somos daquela natureza pecaminosa, sim, mas Cristo veio ao mundo, mandado por Deus o Pai, para quem crê nele tenha a vida eterna. Nós estamos aqui, pelo menos que eu penso, nós três estamos aqui lendo a Bíblia porque a gente crê em Deus. E quem crê em Deus, crê em Jesus, que foi enviado por Deus. Então, quem nele crê vai ter o quê? A morte eterna, Vida. o salário do pecado? Não, Vida eterna. vai ter a vida eterna. O Então, céu. esse é o spoiler da noite, né? Então, todos têm o quê? Acesso à vida eterna. Né? Vamos lutar ainda, vamos continuar lutando, né? Cada um com as suas lutas, né? Cada um com suas vontades. Eu não sei se foi Rosana que falou aquele negócio do tem o quê, né? Quando você põe tem o quê, então você bota um peso. Até o dia que aquilo passa a ser um hábito normal seu. Você não tem que fazer. Você levanta e vai trabalhar de boa, né? Você levanta e vai estudar de boa. Você não precisa estar mais conflitando. Depois que fica uma coisa, um hábito, formou aquele hábito, você não tem que levantar cedo. Você gosta de levantar cedo. Você não tem que caminhar. Você vai caminhar porque você gosta. Então, quando você está com Cristo, Ele quem vai te ajudar a se livrar dessa natureza pecaminosa que você tem, que fica lhe puxando para o mal, lhe puxando para fazer o errado. Quando você... Paulo diz, desaventurado o homem quem eu sou. Mas, noutra parte, ele diz, eu já não vivo, quem vive é Cristo em mim. Então, isso vai ser uma coisa que vai... É como um relacionamento, né? Você, com aquela convivência, você vai aumentando, ou você destrói logo o relacionamento, que não dá certo, ou vai aumentando, né? Então, você não vai fazer a comida do seu marido já com raiva, cansada. Você vai porque ama. Enquanto você come uma banana, você faz a janta dele. Nós só faltamos 10 minutos. Então, é uma coisa natural, né? Quando você ama Jesus, ele está tão perto de você que ele faz as escolhas para você. Então, não é difícil, certo? As coisas, lógico, tem lutas todos os dias,
Mas com Cristo fica tudo mais fácil. Ele até diz: vinde a mim os que estão cansados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Pronto, aí agora é você, questão 6. Questão 6, você pode ler para mim, para eu não ter que sair da... Com toda certeza. O que Jesus fez por nós na cruz? Está na primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira Pedro 2, 24. Perfeito. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Só tem essa passagem. Não. Agora também Isaías 53, versículo de 5 e 6. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso. Agora eu vou perguntar de novo. Pergunta. O que Jesus fez por nós na cruz? Ele nos limpou, né? Ele nos limpou desse pecado original. Ele nos salvou, ele nos tirou desse lamaçal. A gente, na Bíblia, tem muito isso, o lamaçal do pecado. Ele tomou sobre ele as nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Ele pisou o lagar, né, do pecado sozinho, e por essa pisada lá, a gente foi sarado, a gente foi limpo. Então, a gente não tem mais a desculpa, Valdeir e Tani, Aide também, nós não temos mais a desculpa de que o pecado original está em mim, eu não consigo. Você realmente não consegue. Ninguém consegue sozinho. Mas ele se fez pecado por nós. Então, ele já pagou os meus pecados. Eu tenho que aceitar o quê? O perdão. Então, às vezes, a gente acha difícil, né? É muito difícil seguir a Jesus, é muito difícil ser crente, é muito difícil. Não, é só aceitar. Como é que diz aquele verso? Porque Deus amou o mundo tão nele para que todo aquele que nele crê. Né? Crer, é crer. Quando eu acredito que Valdeir vai fazer uma capa bonita para o meu YouTube, para um vídeo meu, eu creio que ele vai fazer bonito. Agora, se eu ficar, Sandra, mulher, eu pedi a Valdeir, mulher, mas não acredito não, mulher, eu acho que vai ficar feio. Eu não sei o que acho que vai ficar. Então, eu não creio nele. Então, por mais que ele se esforce, eu vou sempre não estar acreditando. Então, quando você crê numa pessoa, quando você aceita aquela pessoa como aquilo ali, então toda a ideia dela é maravilhosa. Lógico que às vezes a gente, como é humano, a gente diz, não, tire isso, tire meu bucho. Né, Valdeir? E aí, Valdeir faz de costa, faz meio assim, e tira, faz bem devagarinho, ele faz um jeito lá que fica perfeito. Então, a gente tem que crer naquela pessoa. Quando eu conto um segredo à Sânia, eu creio que ela vai guardar aquele meu segredo. Então, quando a gente crê em Jesus e aceita, ele quem faz tudo por nós. Porque, gente, é tipo um milagre, é como uma substituição, quando alguém faz uma coisa que era para você fazer e o outro faz e tira aquele fardo das suas costas. Lembra que você estava meio com medo de fazer a capa do livro, você estava aí e a gente estava achando, não sei o quê. A Suzy eu já estava achando bonita. Aí você disse, aí eu vou arranjar uma pessoa para fazer essa capa.
tirou o peso das suas costas e a capa ficou maravilhosa. Então, é isso Foi. que Jesus faz. Ele tira aquele peso do pecado das suas costas e coloca em quem sabe fazer. Quem não vai ter nenhum problema. Por exemplo, quando você estava me ensinando a fazer aquelas páginas, né? Então, eu não sabia fazer, de jeito nenhum, não estava acertando, não estava acertando. Aí você ali comigo, até que você pôde parar de me ensinar e eu estou fazendo sozinha. É o que Jesus faz com a gente. Ele fica ali com a gente, fica com a gente, nos ajudando ali, e depois ele não vai deixar você sozinho, mas você já vai conseguir caminhar sem ele. Aí quando ele vê que você está precisando dele, está ali de novo. Dá para entender que esse pecado original a gente não pode ter mais desculpa, né? A Bíblia até fala, nessa ano que a gente estava conversando, ninguém tem desculpa para se perder. Ninguém, porque o perdão está aí, à disposição. É só aceitar. Você deu esses exemplos aí, e me remeteu muito àquele exemplo do pai ou a mãe ensinando o filho a andar de bicicleta. Que você falou aí, né? Sempre está lá, ele ensina, mas se a criança for cair, ele está lá para segurar. Perfeito. Muito bem. Quando ele para o menino aprender, ele segura. Aí ele vai soltando. A águia faz a mesma coisa com o filhote, né? Ela empurra o filhote para o despenhadeiro e vai por baixo, segura. Aí vai de novo, cada vez ela deixa ela ir mais perto do chão, diz que é 14 metros do chão, ela deixa, no terceiro voo, ela deixa o filhote ir até perto do chão, 14 metros. Aí ela pega de novo. Então, vai dando segurança, né? A outra águiazinha, né? Vai dando segurança e, ao mesmo tempo, ensinando, até que não precisa mais da mãe ensinar, porque a águia já vai continuar. Mas sem Jesus, a gente não pode viver sem Jesus, né? Mas essas ilustrações... Nós somos eterna águiazinha. Para a gente saber que a gente vai precisar dele toda hora, mas tem pecados que a gente vai conseguir com ele abandonar e não precisar mais de estar caindo, como o menino da bicicleta. Ele vai conseguir andar na bicicleta sem o pai. Uma vez ou outra ele vai cair, né? Que acontece, mas não vai ser aquela coisa mais todo dia. Mas se ele cair, o pai está ali de novo para limpar as feridas. A questão do pecado, né? De pecar. Caiu, pode remeter ao pecado, um exemplo. Perfeito. Isso. Olha, um pastor, ele falou um exemplo para mim, porque lá em Currais Novos o povo era muito, muito assim, forte no sentido do pecado e ficava dizendo que, tipo assim, não tinha jeito para quem estava pecando, alguma coisa assim. Aí um pastor chegou lá, ele falou uma ilustração que eu nunca esqueci. Ele diz assim, que você está aqui andando com Jesus, certo? Você está andando com Jesus, aí você cai. Mas você está na mão de Jesus. Aí ele te levanta. E você continua andando. Você cai, porque você é pecador. Eu sou pecadora. A gente cai toda hora. Aqui nesse vídeo eu já pequei não sei quantas vezes, sei lá quantas besteiras eu já falei, mas você peca, mas está na mão de Jesus. E ele vai, te levanta e você continua andando. Agora, se você não quiser essa mão de Jesus, você vai cair aqui, ó. Aí, é você que está dizendo que não quer mais. Tem uma música. É você quem vai decidir se quer ou não Jesus. Então, caiu, Jesus está ali. Agora, se você dizer, não, deixa que eu caia. E não tem gente que é bem... por exemplo, eu não vou dizer o nome não, mas existem pessoas que a gente conversa e diz, oh, não faz isso não, não vai por aí não, né? Deixe. Diz o exemplo de Dave, do pastor Dave. Sim, o pastor Dave é aquela menina, né? Que... Conta aí, Fanny, a história. O pastor Dave, ele tem vários exemplos maravilhosos, né? Ele disse que estava alguém, eu não vou saber dizer direitinho, alguém estava com uma doença muito séria. Aí pegou e pediu para ele rezar. Ele ia fazer uma cirurgia e quando foi, abriram lá, ele não tinha nada, estava curado. Aí ele ficou todo feliz. Ele foi dizer, ele disse, nossa, olha só, o poder da minha oração é muito bom.
Aí chegou uma menina pedindo também que ele orasse por ela. Ele já estava todo animado para ir. Aí ele disse que sentiu o Espírito dizendo, não faça isso, não faça isso. Ele, meu Deus, como assim? Eu acabei de rezar para o menino, ele estava curado e agora essa menina eu não vou rezar? Aí ele perguntou, você aceita Jesus Cristo como seu único salvador? A menina disse, não. Aí ele disse, então eu não posso rezar por você se você não aceita Jesus Cristo. Ela começou a dizer, eu vou nada aceitar Jesus, começou a criticar. Ou seja, ela queria uma bênção, mas não queria acreditar em Jesus. Por isso que o Espírito Santo estava dizendo a ele para ele não orar. em nome de Deus para aquela menina, porque ela não queria. Porque tem gente que só quer o bônus, né? Não quer o ônus. Porque ela não precisava de deixar a vida dela, a juventude dela, porque aceitava Jesus. Ela podia continuar vivendo feliz, né? Mas ela estava com câncer, estava com uma doença quase incurável, pediu oração. Como é que você pede oração e não acredita no Deus que vai te curar, né? Então, ele sentiu que não era para orar por ela. Foi incrível, assim. Eu estava seguindo ele, nunca mais eu escutei. Eu também, nunca mais escutei. Toda, porque é tanta coisa que a gente está estudando, né? E fazendo e tudo. Mas vou voltar, porque ele é muito bom. É David Leonardo, Valdeir, se você quiser. Ele não é da minha igreja, não, mas ele é maravilhoso. Ele é bem novinho. Ele, né? Ele bota coisa. Sabe quem já mandou muita coisa para mim dele? Catarina. Talvez até ela já tenha mandado para você também. David Leonardo. Não mandou não ainda. IVE. Não, depois a gente manda um vídeo para ele no Instagram. Então, essa pergunta era para mim? Eu acho que era. Agora é. Foi respondida? Com certeza. Bom, na minha opinião, ficou. Bem respondida. Agora. Sim, agora sou eu. 7. Quem pode mudar a natureza humana? Primeira carta a Samuel. É isso. Capítulo 10, versículo 6. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, depois de Juízes. É um dos primeiros livros, assim. O 7º. Achei. Primeira carta a Samuel 10:6 aí. 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém. Qual é esse? Juízes, é? Não, Samuel. Samuel quanto? Capítulo 10, versículo 6. Deixa eu ver de que história estão falando. Que eu fui escrever aqui um episódio que eu lembrei. Foi quando o profeta Samuel foi ungir Saul, rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Foi ungido, escolhido por Deus. E Saul disse a ele que porque ele tinha vergonha. Saul era muito tímido, né? Quando ficaram procurando ele estava escondido na bagagem. Aí Samuel disse isso a ele, né? Que o Espírito do Senhor ia se apossar dele e ele ia ser um outro homem, né? Um outro homem, porque ele ia ser um homem, ia ser um rei e precisava de força, né? E coragem para a função, né? Que ele tinha sido escolhido. E ele profetizou uma vez, depois não profetizou mais. Tá. Qual é a pergunta? Quem é que vai responder? Leitura ainda. Sim, qual é? Quem pode mudar a natureza humana? E agora é João, capítulo 8, versículo 32. Pulo, hein? João, capítulo 8. 8.
Versículo 32. Achou? João é o Achei. quarto evangelho. Tá aqui. É o barulhinho que seu pai gosta. Papai dele adorava. 32. Aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse eu já tenho ouvido. Eu acredito que você, como brasileiro... Não vou nem dizer quem dizia. A verdade é mais do que um conceito teológico. No Antigo Testamento, ele é um princípio do caráter de Deus, né? A verdade, quando a gente fala da verdade, a gente está falando do próprio Cristo, né? Que é o caminho, a verdade E a vida. e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Isso é muito lindo. Olha, quem crê em mim não está mandando fazer nada, só crê. Só crer. E as pessoas acham tão difícil. É porque não conhecem a palavra. Ai, com certeza. Eu acho, a cada estudo bíblico, Valdeir, eu acho incrível, assim, ver as frases que todo mundo diz e é da Bíblia. É na Bíblia que tem isso, assim. Quando eu penso, eu vejo que é um pouco óbvio, mas eu não sabia. Então, para mim, é Porque descoberta. a gente ouve, mas as pessoas não dizem, né? Tem gente que diz assim, como diz o ditado. Aí diz uma frase da Bíblia. Não é um ditado. Exato. Aí eu acho que é o quê? Um ditado popular, alguma coisa, faixa de caminhão, coisa assim, para-choque de caminhão. Aí não, é da Bíblia. Isso eu fico Lembrei agora de uma coisa que não tem nada a ver, uma frase muito sem sentido que eu vi no para-choque de caminhão, mas enfim. Não, mas então, não era da Bíblia. Não, eu acredito. Mas tem muita gente que diz, né? Como diz o ditado. Ou então tem gente que diz assim, como diz a Bíblia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fuça. Exato. Eu já escutei gente falando esse ditado popular, esse é um provérbio popular, mas não tem na Bíblia, esse água mole em pedra dura. Não, Mas tem gente que usa a Bíblia para o que não tem e usa a Bíblia dizendo que não é da Bíblia, é um ditado popular, né? Porque falta conhecimento, né? A gente perdoa. É verdade. Qual é a resposta, Valdeir? A resposta da sua pergunta não era sua essa, não? Era minha, calma, tinha travado aqui, gente. Ah, travou? Responda. Quem pode mudar a natureza humana? Eu vou ler o que tem aqui no estudo. Porque, sinceramente, eu não tinha entendido que era essa a resposta, não posso mentir, né? Tem aqui no estudo o Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Se não tivesse aqui, né, eu teria respondido sim mesmo, você mesmo pode mudar isso aqui, essa situação. Mas, assim, pode ser através de uma intervenção do Espírito Santo que você pode mudar, não é isso? De todo jeito vai ter uma intervenção do Espírito Santo. Porque a gente quer mudar, Valdeir. A gente, como diz Paulo, o bem que eu quero, eu não faço, mas eu quero. Lá na história de Saul, o Espírito Santo virá sobre você e você vai ser transformado num outro homem. Então, depois diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vai nos transformar. Porque por mais que eu queira, eu sou falha, eu sou humana. Então, se for pela minha própria, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou crer em Deus por mim mesma. É aquela história, tem que estar ali com o Pai. Se você for aprender de bicicleta sozinho, andar sozinho, você pode até aprender, mas vai custar muitas quedas, né? Então, quando é o Espírito Santo, quando é Cristo, quem lhe transforma, o passo é mais fácil, né? A força e a vontade é sua, né? Você tem que querer. Eu aceito, eu quero. E o Espírito Santo vai lhe transformando. E é uma coisa de cada vez.
é um passo a passo. A Bíblia diz que é transformando de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então, você vai sendo transformado degrau por degrau. Não é assim como o homem da lâmpada, né? Eu quero isso, tchum. Não, você quer, mas isso vai ser de glória em glória, né? Um passo de cada vez, certo? Então, às vezes a gente fica, pronto, fazer dieta, né? Fazer dieta é horrível, porque você começa uma dieta, começa a tomar um remédio e faz exercício, vai para a academia e perder, você no final de semana, você engorda 2 quilos. Agora, para perder esses 2 quilos, parece que precisa de 2 meses para perder, né? Então, é um processo lento, né? Mas você não pode, assim, não perdi nada, vou... Não, não pode. Então, não perde mesmo, ganha de novo. Então, é um processo gradativo, esse processo de transformação da nossa natureza pecaminosa numa natureza espiritual. Diz que dentro da gente, a gente tem 2 leões. Os 2 leões estão com fome. Se você alimentar o leão da natureza espiritual, ele consegue vencer o leão da natureza carnal. Mas se você alimenta o leão da natureza carnal, ele vai ficar forte e a sua vida espiritual vai baixar. Então, você tem que alimentar-se das coisas boas, das coisas espirituais. E isso é um passo de cada vez, né? É como... aqui a gente fala muito em nutrição, em boas comidas, alimento saudável, e a gente só pensa em tirar, né? Não sei se vocês já viram isso. A nutricionista, quando passa uma dieta, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Aí você endoidece. O que eu vou comer? Ela está tirando tudo de mim. Então, na vida espiritual, não é tirar, é ir colocando. Entendeu? Na hora que eu vou colocando coisas boas, eu vou começar a acostumar. Certo? Dá para entender? Por exemplo, vai criando um bom hábito. o bom hábito. Por exemplo, o Sani, eu sei que a mão direita não pode dizer o que a mão esquerda faz, mas escutem aí, fechem os ouvidos. Sani gosta de doar. Então, é uma coisa dela. É uma coisa dela, ela gosta de doar. E quanto mais ela faz doação, mais ela quer fazer. E ela não escolhe a pessoa que conhece, nenhuma pessoa que é da família. Não, ela tem vontade de doar e doa. Pode ser um menino, um rapaz, uma mulher, uma família. Ela tem esse hábito. Então, esse hábito começou talvez pequenininho. Ela começou a dar R$1, começou a dar R$2, daqui a pouco ela já estava dando R$5, R$10, uma cesta básica, né? Então, não é uma coisa que a gente dá para se aparecer, é uma coisa que você, de repente, você se vê fazendo aquilo ali. Então, quando a gente está com Cristo, de repente ele vai transformando sua vida. E aquilo que você pensava não pensa mais, aquilo que você fazia não, mais 10 minutos, não faz mais, né? Então, é Cristo quem vai transformando. O Espírito Santo, ele é o agente transformador para que a gente deixe Deus atuar na gente quando a gente crê, certo? Perfeito. Porque tem muita gente que diz que eu creio, mas até o diabo crê, porque ele sabe que Deus existe, ele conhece, ele já viu, né? Esse crer envolve uma aceitação, né? Aí, só faltam 2 questões, eu acho que dá para a gente fazer. Vamos, eu vou diminuir mais minha conversa. Não, mas está ótimo, viu? Mas 8. Vamos lá. A salvação depende de nossas boas obras? Vai estar em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu já estou aqui com ele aberto, eu vou ler. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. De fato, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não veio de vocês, mas é um dom de Deus.
Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Que a gente fala, né? Que a gente tem orgulho. Não, a gente não é para se encher de orgulho, porque isso é tão bonito, porque isso não vem da gente, vem do dom de Deus, né? Tudo que a gente faz é do dom de Deus. Aí a segunda está em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Deixa eu... Gálatas é antes, obrigada a ele. Já está marcado. Será que parece que eu tirei o de Gálatas, não? Gálatas, achei. Estava marcado. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos justos pela fé em Cristo, e não pela observância da lei, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. A gente vê tanto, né, como a lei é injusta em tantos momentos. Mas vamos lá, a pergunta: a salvação depende das boas obras, sim ou não? Não. A salvação depende de Deus, independente das boas obras ou das minhas más obras. Lógico que a gente... Porque até a boa obra que eu faço, foi Deus quem botou em mim para eu fazer, né? Exatamente. E depois a gente vai falar sobre a lei, mas é o tipo da coisa. Quando você está em Cristo, você é transformado. Não foi assim que Saul foi transformado pelo Espírito Santo? Então, na hora que eu deixo, eu aceito a Cristo e ele me transforma, de repente, eu me vejo fazendo coisas que não eram normais para mim. De repente, eu estou fazendo doações como Sani, de repente, eu estou fazendo favores, de repente, eu deixo de falar mal das pessoas, de repente, eu paro de me orgulhar de alguma coisa que eu sei fazer. Então, não é de obras para que ninguém se glorie. Olha, eu dei tantas esmolas, eu andei tantas léguas, eu fiz isso, como a gente falou daquela passada, né? Eu subi os degraus ajoelhado com o Lutero, né? Estava subindo ajoelhado e veio o justo viverá pela sua fé. Então, ele levantou, ele parou de andar ajoelhado aquela escada. Então, não é de obras, é pela graça, né? Quando eu aceito a Cristo, essa morte de Cristo, ela me substitui, né? Tira o meu pecado e substitui pela justiça dele. Dá para entender? Ele morreu pelos meus pecados, então aqueles pecados que eu tenho, ele perdoou. E cabe a mim agora viver mais próximo dele para eu ficar mais à sua semelhança. Amém. E quanto mais eu for à semelhança de Cristo, menos eu vou pecar. Não é assim? Lindo, é. Vamos à última? A última vai ser para você. Eita, deixa eu ver. Como pode o homem alcançar a salvação? Está na primeira carta a João, no capítulo 5, versículos 11 e 12. 1 João 5, quanto? Versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. E também Hebreus 5. Hebreus 5, quanto? 5, 9. Capítulo 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mais uma? Só essas duas? Só essas. Então, a pergunta é... Como pode o homem alcançar a salvação? Então, como pode o homem aceitar, conseguir, né, a salvação? Cristo é o autor da salvação. Quando a gente crê nele, então, essa salvação vem para mim de graça. Eu creio nele, e lá em Pedro, eu gosto muito desse de Pedro, que a gente leu aqui, em Pedro 5. Pedro 5, quanto?
Pedro, Pedro, foi não, João. João, João 5, quanto? 11 e 12. 11 e 12, olha que bonito. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Igual aquele outro, porque Deus amou o mundo, não é? De tal maneira que deu seu Filho. Aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, era para eu morrer. Não estou falando dessa morte aqui, essa morte nesse plano, que é adoeci e morri com meu pai, ou algum parente de vocês, e muita gente está morrendo de Covid. Não é essa morte, não, é a morte eterna. Então, Deus veio, Jesus veio no lugar da gente, para a gente viver a vida eterna. Mesmo que a gente morra, a gente vai ter a vida eterna, mas isso é para os nossos próximos estudos. Tá certo? Tá certo. Então, nós temos a vida eterna em Cristo. Aí a gente depois vai saber que morte é essa, que vida é essa, né? Então, meu pai morreu porque não tem a vida eterna? Não, é outra morte. É a morte eterna. Mas isso é, como eu já falei, para os próximos, acho que é o 7º ou o 8º, não sei. Mas aí, alguma dúvida? Estou achando você Não. muito calado, meu amigo. Não, porque realmente eu não estou com nenhuma dúvida hoje. É porque a gente tá falando muito aí, nós duas, e não estamos dando Da próxima vez eu vou ficar Não. calada, vou mudar, vou emudecer meu... Ó, pois boa noite, tá? Que Deus abençoe você. Obrigada pelo estudo bíblico. Aí de minha dor de cabeça passou. Simples assim, eu estava com bastante dor de cabeça. Eu não estava querendo muito fazer estudo bíblico, eu estava com dor de cabeça, mas agora eu não estou mais com dor de cabeça. Olha que coisa maravilhosa. Graças a Deus. É. Que bom, obrigada, Senhor. Então, Obrigado pelo beijo estudo pra bíblico. Uma boa noite para vocês e um Boa ótimo decorrer aí da semana. Amém. Para Obrigado. você. Tchau, gente. Foi muito bom o estudo, né? Foi muito bom sabermos que Cristo está conosco e quem crê nele tem a vida eterna.